Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar um pouco hoje sobre salvação. E o título da mensagem é Salvos pela Graça. É isso mesmo. A salvação é obra inteiramente da graça de Deus. Nós encontramos essa afirmação em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é obra inteiramente da graça de Deus. A grande questão é que qual é a situação em que o homem se encontra? A palavra de Deus apresenta o homem sem Cristo e o homem com Cristo. São duas realidades distintas e, diante dessas realidades distintas, começamos essa mensagem com uma pergunta que cada um deve responder para si mesmo: de que lado você se encontra? A salvação e a graça de Deus, essa palavra salvação, ela tem origem no grego soteria, que dá uma ideia de cura, de redenção, de remédio, de resgate. É isso mesmo. É exatamente isto que o homem precisa. Porque o homem, no seu estado caído, ele está precisando de urgentemente desse socorro que vem de Deus. Por isso, a salvação. E é uma salvação que não encontra em nenhum outro meio a não ser em Cristo Jesus. A graça é um conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo. A ideia da graça é um dom gratuito, sobrenatural, que vem de Deus. E esse presente que vem de Deus é concedido à humanidade para que a humanidade experimente os bens de que necessita. A graça de Deus concedida à humanidade é o que mantém a humanidade ainda desfrutando de momentos de prazeres, de momentos agradáveis, de coisas boas que o ser humano ainda pode experimentar e vivenciar. Tudo obra da graça de Deus. Mas falamos de uma graça salvadora. E essa graça salvadora, ela se revela em Cristo Jesus como aquele que veio para resgatar o homem que estava perdido, condenado por causa do pecado. Essa dádiva é motivada unicamente pela misericórdia e o amor de Deus à humanidade. Essa graça movida, iniciada exatamente por Deus, pela boa vontade de Deus, é oferecida ao homem. A graça é um favor logo imerecido. O homem não merece essa graça. É o que foi falado logo no início, no versículo, que não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom inteiramente divino. Para alguns, esta graça seria irresistível quando ela manifesta na vida do homem. Se o homem for alguém escolhido por Deus, ele jamais poderá dizer não. Todavia, se ela manifestar a um homem que não é escolhido por Deus, ele jamais poderá dizer sim. Mas o que diz a Bíblia a respeito dessa verdade? Em Atos, no capítulo 7, no versículo 50, encontramos a seguinte expressão: Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvido, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós também. Que profeta vos
que profeta vosso antepassado não perseguiram. Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do que agora vós tornastes traidores e homicida. Veja que a expressão que aparece, vós que resisti ao Espírito Santo. Ora, a Bíblia diz que verdadeiramente o homem tem a capacidade de resistir ao Espírito Santo. E por que que o homem faz essa? Por que que o homem resiste ao Espírito Santo? Porque o homem se encontra no seu estado caído, e nesse estado caído do homem sem Cristo, que é assim que a Bíblia apresenta, o homem sem Cristo, e a Bíblia descreve esse homem sem Cristo, a realidade desse homem sem Cristo, como uma pessoa morta espiritualmente. O primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios vai mostrar que esse homem sem Cristo é uma pessoa morta espiritualmente. E a causa dessa morte é exatamente a desobediência. A desobediência trouxe para o homem a consequência de uma morte espiritual. É exatamente assim que o pecado entra no mundo, pela desobediência de um homem, sendo ele o cabeça da humanidade. Então toda a humanidade que descende desse homem carrega sobre si essa condição de uma humanidade caída e morta espiritualmente. E esse homem morto espiritualmente é um homem dominado pelo mundo. O versículo 2 diz que o homem sem Cristo é um homem dominado pelo mundo. O homem sem Cristo, ainda no versículo 2, diz que ele é dominado pelo diabo. E no versículo 3 diz que ele é dominado pela carne. Ou seja, essa é a situação do homem sem Cristo, escravizado pelo mundo com seus prazeres, pela ação do diabo que domina as ações e que dirige as ações desse homem, e pelo próprio desejo carnal que revela sempre uma tendência para as coisas contrárias à vontade de Deus, porque é o reflexo da natureza caída do homem. E o homem, exatamente nessa circunstância, no versículo 3 diz que ele é filho da ira. O homem, nessa circunstância sem Cristo, ele é filho da ira, ou seja, ele está reservado para ele a ira de Deus no futuro. Caso ele não venha se converter a Cristo Jesus, ele experimentará a ira de Deus no futuro. Deus, que é amor, também demonstra ira contra os impenitentes. Sua santidade exige que o pecador seja julgado e punido pelos seus atos. O versículo 12 diz que o homem está sem Cristo e, consequentemente, sem esperança e sem Deus no mundo. É a situação de todo aquele que ainda não teve uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Está sem Cristo, está logo sem Deus e, portanto, está sem esperança de um futuro certo, de um futuro seguro, de um futuro maravilhoso. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crer no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quão terrível é a situação miserável em que se encontra a maioria das pessoas. Cristo se manifestou como Salvador do pecador arrependido, oferecendo graça a todos os homens. Ora, Cristo não ofereceu graça apenas a um grupo de pessoas. Cristo não ofereceu graça apenas aos eleitos. A Bíblia diz que Cristo ofereceu graça a todos os homens, mas nem todos valorizam essa dádiva de Deus. Que triste! Como os homens às vezes se mostram tão duros. Entretanto, alguns são alcançados pelo favor divino. Glória a Deus por isso. O estado do homem com Cristo, por sua vez, é o inverso do que nós acabamos de
dizer e de descrever conforme a Bíblia descreve. O estado do homem com Cristo, o versículo 1 ao versículo 5 diz que o homem com Cristo, ele é um homem vivificado. Ele é um homem que saiu da morte espiritual que ele estava para uma vida eterna em Cristo Jesus. O versículo 5 diz que o homem em Cristo Jesus é um homem salvo. Maravilhoso é esta promessa. Glória a Jesus por isso. O versículo de número 6 diz que o homem com Cristo é um homem ressuscitado. Por quê? Porque ressuscitou com Cristo. Cristo, ao ressuscitar e vencer a morte, ele declara a vitória para todos aqueles que nele depositam fé e esperança. Somos ressuscitados com Cristo e, portanto, seguro de uma eternidade com Ele. Os que foram ressuscitados com Cristo, a situação do homem é assentado com Cristo. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Podemos descansar. Aquele que está sentado, ele está descansando. Mas também podemos entender que Cristo se assenta na eternidade. E na eternidade, quando ele se assenta, ele está assumindo toda a sua autoridade. Assim, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele recebe também uma autoridade dada por Cristo para trilhar nesse mundo e para vencer. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O versículo de número 10 diz que aquele que está em Cristo tem uma vida frutífera. Não tem como alguém que diz que está em Cristo e não tem uma vida frutífera realmente está em Cristo. Portanto, o que vai dizer para nós se de fato nós nascemos de novo e estamos em Cristo é o fruto que está sendo gerado em nós, pela ação do Espírito que agora habita o nosso interior. O homem frutifica não por ele próprio, mas frutifica porque agora em Cristo ele recebe o Espírito Santo que passa a habitar dentro do homem regenerado. E o homem com Cristo, no versículo 13, ele está aproximado de Deus. Ele pertence, no versículo 19, à família de Deus. Glória a Jesus, né? O homem com Cristo é um homem que pertence à família de Deus. O versículo 20 diz que esse homem com Cristo, ele está sobre um firme fundamento. Que fundamento é esse? É o fundamento dos apóstolos e profetas, cujo a principal pedra da esquina é o próprio Senhor Jesus. Quão maravilhoso é ser salvo em Cristo. Temos uma garantia segura, temos uma âncora segura, aonde nós depositamos a nossa fé. Antes sem Cristo, agora com Cristo. O versículo 4 e 5 vai mostrar exatamente essas duas condições do homem. O homem antes sem Cristo e agora com Cristo. Se você ainda não desfruta dessa realidade em Cristo, hoje é a sua oportunidade de mudar a sua história. Não importa como tem sido até aqui, se ainda não confessou a Cristo como Salvador de sua vida, ainda permanece morto em seus pecados. E Cristo quer te vivificar hoje, não é amanhã, não é para depois. A maior bênção que o homem pode receber é a bênção da vida eterna em Cristo Jesus, é a salvação. Não deixa passar essa oportunidade na sua vida. O amanhã não nos pertence, então hoje, agora, dobre o seu joelho onde você estiver. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo Jesus, confesse a Ele que Ele, a partir de agora, será o Senhor da sua vida. Abra o seu coração para aquele que bate. Permita que Ele entre no seu ser. Permita que Ele domine cada área da sua vida. Cristo quer te dar uma experiência sobrenatural de novo nascimento hoje, agora. Se arrependa e creia.
Deposite unicamente nele a sua fé, em nem mais um outro. Cristo é suficiente para resgatar o homem em todas as suas áreas e por completo. Você não precisa depositar a sua fé em nenhum outro nome para que você possa ser abençoado e ser salvo. A salvação procede unicamente de Cristo. Se você precisa de buscar uma bênção para a sua vida, não importa qual, a fonte da bênção, a fonte da vida é Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. A graça de Deus se manifesta sobre a sua vida através da pregação da palavra de Deus. A graça de Deus nesse momento está manifestando na sua vida. Se você não resistir à graça de Deus, Deus operará poderosamente na sua vida. E pela fé que vem de Deus, que alcançará o seu coração, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Não sejamos ingratos. Devemos ser agradecidos a Deus pelo presente da salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.